a informação do Eric Faria no Sport TV, que ele revelou que a pergunta feita pelo Paulo Souza sobre a situação do Diego Alves na coletiva do último jogo teria sido encomendada pelo próprio treinador. Segundo o jornalista, o Flamengo deveria emitir um comunicado, porém, né, a Isabelle Costa, nossa repórter, informou que ainda não tinha definido nada o Flamengo sobre um comunicado e não planejava fazer o mesmo ainda. Aí a gente teve também ela falando o seguinte: Marcos Braz não foi ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira, o vice de futebol do Flamengo não compareceu no CT e também não esteve presente na conversa de Paulo Souza com o Bruno Spindel. O treinador só conversou com o diretor executivo, né, com o Bruno Spindel. O Flamengo não pretende se manifestar sobre o caso entre Paulo Souza e Diego Alves. Olha que absurdo. O clube vai tentar trabalhar internamente. Ah, tá, só internamente. Não vai vazar, né? Não vai ter repercussão. Trabalhar só internamente, né? Paulo e Bruno Spindel já internamente conversaram hoje, além da reunião marcada entre goleiro, treinador e dirigente, que está marcada para hoje. Até o momento, aqui no Fratelli não é, tá? Cadê o gerente de futebol? O Bruno Santos perguntando: meu irmão, essa é a minha pergunta. Cadê todo mundo? O que está acontecendo no Flamengo? Aí, a gente tem aqui também mais uma situação que aconteceu, tá? Que a gente... os torcedores do Flamengo, inclusive, olha só, a publicação do... Esse torcedor é muito engajado no Twitter, né? Eu peguei aqui, ó, para falar para vocês. Olha só. O Paolo 1895, ele é bem engajado no Twitter. A zona é tão grande que vou resumir para vocês entenderem. Segundo o Paolo 1895, tá? Paulo Souza já não é mais técnico do Flamengo e agora ele força a barra para ser demitido. E a diretoria força a barra para ele pedir demissão. Toda essa briga é pelo valor da rescisão, e enquanto isso o clube sangra, o valor de 8,8 milhões. Não é a informação que nós temos com relação a que ele já está, a definição que ele já saiu, mas realmente os resultados não são bons, o trabalho é contestável até o momento, e muitos torcedores já falando: já cabe justa causa se ele realmente encomendou a pergunta para o Eric Faria, que cabe justa causa e tudo mais. O Fred Uber, né? Olha só, o Lohan Rasveld Jr. no Twitter falou o seguinte: sou jornalista e estava atrás de você na sala de coletiva. Qual foi o teor da longa conversa que você e o assessor do Flamengo tiveram antes de iniciar a coletiva? E por qual motivo, dentre tantos pedidos, dentre tantos pedindo oportunidade, ele foi direto em você? Então isso está gerando uma repercussão muito grande de jornalistas, né? Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui esse Lohan que está falando aqui, né? O Lohan Rasveld Jr., ele me segue aqui, estou seguindo ele de volta. Formado, tal, pós-graduado em jornalismo esportivo, estudioso de futebol sul-americano e tal. Ele disse que estava na sala de coletiva, tá? E ele afirma, tá, que estava próximo e que o assessor de imprensa do Flamengo ficou conversando por um longo tempo com o Fred Uber, que é o jornalista que fez a pergunta, que seria encomendada, segundo o Eric Faria. Não tem mais clima para o Paulo Souza, o Edgar Luiz Nunes falando. E aí os torcedores falando que isso cabe uma justa causa, o Flamengo poderia fazer isso, até porque o que está acontecendo não tem mais volta. A verdade é que ele está com os dinamites todos enrolados no corpo, né? Não tem jeito. A situação que a gente está vendo está catastrófica. Aí o Fred Uber publicou o seguinte: a pergunta ao Paulo Souza sobre o Diego Alves depois do jogo contra o Católica foi feita por mim. Eu tinha a informação de que ele estava insatisfeito com o goleiro e usei a única chance que temos para fazer o questionamento. A pergunta é o de menos, o importante é a resposta, disse o Fred Uber. O André Plihal, repórter também, em entrevista coletiva, o entrevistado quer falar sobre algo específico. A assessoria do clube dá a dica a um dos repórteres presentes. Este repórter sabe que vem coisa boa e logicamente faz a pergunta. Fato corriqueiro, já vi 1 milhão de vezes, já fiz a pergunta, tá? Inclusive, eu vou avisar que isso é muito comum, tá?
inclusive eu mesmo, já aconteceu comigo, de eu estar sentado na sala de coletiva e a assessoria de imprensa senta do lado e fala, pô, ó, seria interessante esse tema, o que você acha? Cabe a você aceitar ou não. Eu já não aceitei. Eu já peguei e falei, não, a minha pergunta é tal. E acabou. Ele vai sentar do lado de outra pessoa e vai passar, olha, essa pergunta aí o técnico gostaria de responder. Isso a assessoria de imprensa de todos os clubes fazem. Olha que eu cubro o Flamengo, mas eu já cobri outros clubes. E eu já estive presente na assessoria na coletiva de imprensa de vários outros clubes. Todas as assessorias fazem isso. Cabe ao repórter pensar, refletir se aquele pedido da assessoria, né, que não é uma encomenda, é uma dica, é o certo ou não. O Renato Alves, estranho o Eric afirmar que o PS encomendou no Sport TV e depois no Twitter mudar e dizer que foi a assessoria. Não, ele falou no Sport TV também que foi uma dica, né? Agora, é óbvio que uma dica dada pela assessoria de uma pergunta que o técnico responde detonando o jogador, cria um clima, né? Cria um clima estranho. Fica uma situação meio complicada, porque coloca ainda mais óleo, né, nisso tudo, né? Tá em ebulição. Aí o Eric Faria retuita o André Plihal. Acabei de escrever isso. Simples, sem estresse, sem problema. Feliz de quem recebe a dica. E nesse caso, a dica rendeu. O Eric Faria ainda fala, bem, um esclarecimento. Quando falamos pergunta encomendada, é como uma dica em off de que o assunto vai render. Simples. A palavra encomendar nada tem a ver com qualquer relação pessoal. No caso, o Fred Uber fez o que eu faria também. Você recebe a dica do assunto e decide usá-la ou não. E nesse caso, a dica rendeu, o Eric Faria explicando. A gente teve também outras situações importantes para a gente trazer aqui, que o Paulo Souza viu a sua resposta como mal interpretada e Diego Alves exige retratação pública. O treinador português chegou a prometer explicação em coletiva após o jogo contra o Goiás, se ele ainda estiver sob comando da equipe, mas o goleiro quer retratação antes. Diego Alves exigindo retratação do Paulo Souza. Diego Alves, Bruno Spindel, Márcio Tanuri, Paulo Souza e Diego Ribas se reuniram na manhã desta quinta-feira no Ninho do Urubu e cada um expôs os seus pontos. Mas ainda não se chegou a uma solução. Inclusive, essa reunião foi trazida em primeira mão pela nossa repórter Isabelle Costa. Mas ainda não se chegou a uma solução para a situação. A reunião teve duração de quase 2 horas, mas apesar da sinalização de Paulo Souza no sentido de querer se retratar, ainda não há um caminho definido para abafar a polêmica causada pela declaração, tá? Então existe a chance dele se retratar, né? Mas o Flamengo ainda não avaliou um possível comunicado oficial. Paulo Souza pediu direito de resposta ao Sport TV, como a gente já falou com vocês, né? E o Eric Faria, então, no Bem Amigos, ele falou assim, ó, bem, um esclarecimento, né? Quando falamos de pergunta encomendada, é como uma dica em off e tudo mais, foi aquilo que eu li para vocês. Cara, são muitas situações acontecendo, né? Muitas informações que a gente vai trazendo para vocês aqui e que a gente fica muito triste de ver isso acontecendo com esse Flamengo aí, um Flamengo que tinha tudo para brigar pelos títulos, tem tudo para brigar pelos títulos, é a maior folha salarial da América do Sul, e a gente vê o Flamengo passando por isso, o Flamengo em ebulição, como eu falei, é muito triste, cara, o Flamengo desmoronando diante dos nossos olhos, a gente não pode permitir que isso aconteça, e eu volto a dizer, isso é culpa da diretoria, que está se omitindo, que não faz nada, que não vem a público falar, que foge, que se esconde. Por isso que eu falo, se aparecer aqui enquanto eu tô no Fratelli com meus amigos aqui, vem cá, Gugu, se aparecer aqui, vai ter que falar ou não vai? É rubro-negro. Se aparecer aqui, vai ter que explicar ou não vai? Vai ter. Meu irmão, o futebol do Flamengo em ebulição e os caras sumiram. Sumiram, cadê o Flamengo? Não, eles não dão uma palavra, não dão um comunicado, irmão. Você já viu isso na tua vida? Não. Cadê o Marco? Você mora em Brasília. Mora em Brasília. Se o bicho tá pegando um político, ele tem que falar. Tem que aparecer. Senão joga na lata de lixo. Tem que meter a cara. Pelo amor de Deus. Gugu, que coisa feia que tá acontecendo no nosso Flamengo. Marcos Braz. Sumiu, velho. Sumiu. Nem na reunião apareceu. Landim sumiu. E falou que... E ele falava, quando ele foi candidato, e ele se elegeu, ele falava que ele nunca repetiria o que o Bandeira fazia e que ele ia sempre meter a cara e que não deixaria acontecer o que tá acontecendo agora com o Flamengo. Verdade. Tem isso gravado. Verdade. Vergonha, velho. Vergonha, tem que aparecer. Meu irmão, o Flamengo com a maior folha salarial da América do Sul, tá na zona de rebaixamento, tá na zona, porque eu falo,
mesma pontuação do Juventude. sim. Isso é inadmissível, velho. Não, o time... E eu falei aqui agora, o Cruzeiro começou assim, tá? Uhum. O Cruzeiro vinha ganhando todos os títulos. O Grêmio ano passado. Também. O Grêmio. E do nada, meu irmão. É. Do nada. Tem algum recado pra falar? Alguma coisa? Rapaz, eu não sou bom de falar igual Não, você. beleza. Já, mas pelo menos já falou que... Mengão na cabeça, sempre. Vambora. Sábado tamo lá. Não tem jeito. Contra tudo e contra todos. Até mesmo internamente, né? Pessoal que deveria estar fazendo alguma coisa que não tá.